Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Setembro tem sido lembrado principalmente nos últimos anos como Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. O mês ainda não terminou, mas esse assunto também deve ser destacado durante todos os dias do ano. Nós precisamos falar disso. E por isso, eu recebo hoje aqui no programa as psicólogas Dayana Graciele Bueno e Catiane Rosa Ravanello. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Bom dia a todos. Meninas, o tema do suicídio é pouco abordado, porque muitas vezes a gente não sabe como falar sobre o assunto. Por isso eu gostaria que vocês comentassem conosco sobre a importância desse mês amarelo e das campanhas de conscientização para que esse assunto deixe de ser tabu e sim motivo de ajuda para os indivíduos. Sim, Bruna. Primeiramente, nós agradecemos, então, o convite dispensado até nós, né, do Serviço de Saúde Mental do município de Teutônia. E é importante nós contextualizarmos neste início, assim, um pouquinho sobre a campanha, né, que, na verdade, no Brasil, o Setembro Amarelo, ele começou em 2015, por uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, e em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 2003, na verdade, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? A campanha ela acontece no decorrer do mês de setembro e o objetivo, então, é formar uma rede de apoio para conscientizar as pessoas sobre os fatores de risco que levam a pessoa, que podem levar a pessoa a pensar ou a cometer o suicídio, né? É importante também a gente frisar que a cor amarela, ela foi escolhida por simbolizar a vida, né? O sol, o símbolo, então, de preservação da vida. Então, também é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, introduzir um pouquinho esse assunto, porque às vezes a gente não sabe a origem da cor mesmo, né? Nós temos os dados, então, de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais. E que isso pode ser evitado se a pessoa receber os cuidados necessários, né? Sim, complementando a Dayana, eu acho que é bem importante a gente poder estar falando sobre esse assunto, né? E achamos muito bacana a rádio oferecer esse espaço para a gente poder falar. Muitas pessoas não conhecem e acabam não tendo recursos para poder ajudar, né? Poder prestar um atendimento, uma ajuda inicial para essas pessoas. Então, a ideia de hoje é a gente poder estar falando um pouquinho sobre o assunto, poder desmistificar algumas ideias sobre o suicídio e poder ajudar de uma forma melhor. Então, o que a gente vê muitas pessoas comentarem, assim, né, é que as pessoas que falam sobre o suicídio muitas vezes não têm a intenção de se matar, né, quando, na verdade, aquela pessoa que comenta, que fala sobre esse assunto, ela pode, sim, chegar ao ato, né, então pode ser um pouco equivocado da nossa parte achar que essas pessoas não vão cometer o ato, né, que muitas vezes querem chamar atenção, quando na verdade elas já estão sinalizando essa tentativa, esse desejo, né. Então é importante a gente prestar atenção a todos esses sinais que a pessoa vem comunicando, vem sinalizando muitas vezes. Outra questão bem importante da gente estar podendo pensar é que às vezes a gente acha que o suicídio ele acontece repentinamente sem um aviso, né? Quando na verdade, como eu falava, a pessoa ela vem dando sinais, né, desse desejo, né, muitas vezes com o humor deprimido, né, o isolamento, não quer conversar com as pessoas, quer ficar somente em casa. Muitas vezes a pessoa já teve, né, algumas tentativas de suicídio anteriores. Muitas vezes ela também traz assim na fala, no comportamento, sentimentos de desesperança, desespero. Então são sinais importantes, né? O falar que vai cometer um suicídio é importante, merece atenção, a gente deve estar
prestando apoio para essa pessoa, tentando conversar, tentando ajudar ela da melhor forma possível, ao nosso jeito, mas claro que prestando atenção a esses sinais, né? Não simplesmente achar que ela está querendo chamar atenção. Você falou agora em sinais, em algumas mudanças na forma que a pessoa tem de levar a vida. Essa mudança, ela costuma ser aos poucos ou é algo bem repentino? Como a gente consegue identificar esses sinais? Sim, muitas vezes a pessoa ela pode ir dando sinais, né, de que ela tá com o humor deprimido, né, que ela tem esses pensamentos de morte, ela denota um sentimento de desesperança, de não tem mais desejo de viver, mas às vezes pode acontecer da pessoa também no ato impulsivo, né, chegar ao suicídio. Então há ocasiões também, né, e a gente vai conversando aqui, às vezes a pessoa ela não tem um transtorno mental propriamente, né? Em geral, se tem um transtorno mental, mas muitas vezes pode acontecer da pessoa, né, não ter algum sinal aparente e chegar ao ato, né? Num ato impulsivo, às vezes também fazendo uso de alguma álcool ou drogas, né? Então pode acontecer de acontecer repentinamente, assim, né? Num ato impulsivo pode acontecer também. Só complementando, eu diria também, e citaria a depressão, né, que é um dos transtornos mais associados ao suicídio, né, mas também nós temos outros transtornos, né, bipolaridade, os transtornos relacionados a álcool e outras substâncias também, né, química, a esquizofrenia e outros transtornos de personalidade também, é importante a gente complementar isso, né. E também, dando seguimento à entrevista, uma das coisas que a gente pensa, né, é que conversar sobre suicídio, a gente pode estar encorajando a pessoa a praticar o ato, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem um pouco de receio de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, na comunidade, nas escolas, né? Quando que a gente, sim, conversando abertamente, a gente pode estar ajudando essa pessoa que está em sofrimento, né? Através de uma escuta aberta, de uma escuta ativa, fazendo com que a pessoa se sinta realmente acolhida, auxiliando ela a expressar os seus sentimentos, né? Os seus desejos, os seus valores, podendo estar repensando sobre essas questões todas, né? Com o intuito de obter ajuda. Então, a gente pode pensar que sim, conversando sobre esse tema, conversando com a pessoa abertamente sobre isso, a gente vai estar ajudando ela, né, em muitos dos casos. E essa ajuda, então, ela pode vir de pessoas comuns, né, do nosso dia a dia, que são os nossos familiares, são os nossos amigos, e até mesmo dos profissionais qualificados, então, para esse tipo de atendimento, né. Existe alguma palavra ou a gente precisa ter qual cuidado ao abordar esse assunto? Porque às vezes a gente fica com medo de falar em suicídio e estar dando uma ideia, a gente fica com medo de falar em procurar ajuda, porque a pessoa pode não receber isso muito bem. De que forma a gente poderia começar a tentar abordar essa pauta? Eu acredito, assim, que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental como um todo, assim, né? Então, falar abertamente como a gente está se sentindo com alguém auxilia muito e pode prevenir muitos casos de suicídio, né? E falando um pouquinho dessa prevenção, né? Como é que a gente previne, assim? Acreditamos, né, que é através de uma rotina organizada. Então, assim, nos alimentando bem, tendo, né, um sono tranquilo, praticando atividades físicas, cultivando bons hábitos, tendo boas relações afetivas, de amizades, laços familiares, né? E focalizando em aspectos positivos da nossa vida, né? São algumas formas, assim, de prevenção, né? Que a gente considera bem importante a gente focar no nosso dia a dia para a prevenção do suicídio, né? É possível determinar um perfil de pessoa sujeita a pensamentos suicidas, além dessa questão de alguém que já tem uma doença? Muitas vezes, né, Bruna, o que a gente vai observar é como eu falava, em sinais, né, alguns comportamentos, né, geralmente, como a Dayana colocou, se tem um transtorno mental, né, a pessoa sofre ou de ansiedade, depressão, bipolaridade,
Então a gente acredita que né, o humor deprimido, né, os sentimentos de desesperança, desespero, né, isso tudo acaba que vai formando um perfil, assim, né, mas claro que às vezes, como eu falei, num ato impulsivo, né, também pode acontecer. Qualquer pessoa, desde adolescente até um idoso. Exatamente. E as pessoas, elas costumam falar, como a Catiane falou, costumam dar sinais do suicídio, né? Às vezes a gente tem a ideia de que quem está falando sobre suicídio não vai cometer o ato, como nós conversamos antes. Mas não, é justamente o contrário. As pessoas, elas estão sinalizando, né? Que estão com a autoestima baixa, né? Estão visualizando só questões negativas em termos de vida, em termos de futuro. Então, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais. De que forma a assistência psiquiátrica pode ajudar? E aí, para tentar exemplificar isso um pouco para o nosso ouvinte, eu gostaria que vocês falassem sobre os atendimentos de vocês e como foi a programação desse mês de setembro. Sim, bom, então só ressaltando, né, Bruna, a questão da prevenção, né, como a Dayana colocou, bem importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né, é bem importante a gente buscar ajuda, e o que a gente ressalta bastante aqui é buscar o tratamento, né, se você tem ansiedade, se você tem depressão, precisa de ajuda de um psicólogo, precisa de ajuda de um médico psiquiatra. É o primeiro cuidado que a gente deve ter, assim, né? Não deixar para depois, eu acho que não é nada, eu acho que isso é frescura, eu vou ficar bem. Então, é bem importante cuidar da saúde mental, é o primeiro passo, né? Pra gente realmente... porque um quadro, né, de um transtorno mental, muitas vezes ele começa devagarinho, né? E aí tu não presta atenção, tu não busca ajuda, isso pode, sim... levar a pessoa a um quadro bem mais grave, mais sério, e aí às vezes é difícil, né, da gente poder tem ajuda, né, mas o que a gente puder fazer a nossa parte de buscar ajuda, buscar o tratamento. Então, complementando a Dayana com relação à prevenção, né, a gente tem então ali na Casa Mental, né, que é o Centro de Saúde, Centro de Atendimento em Saúde Mental. A gente tem os nossos atendimentos, a gente faz também o acolhimento, né? Então, todas as pessoas que precisarem de ajuda podem agendar um acolhimento, que é esse atendimento inicial, a gente faz uma avaliação e aí faz os encaminhamentos, né? Seja para o psicólogo, para o médico. A gente também tem vários grupos que a pessoa pode ser inserida, justamente pensando nisso, e cuidar da saúde mental dessa pessoa, oferecer apoio, oferecer recursos, para ela ficar bem, né? As pessoas também podem, né, buscar ajuda, também pode se buscar as unidades básicas de saúde, eles também fazem o encaminhamento para a casa mental, né, que é o atendimento especializado. Pode se procurar também o Hospital Ouro Branco, né, se a pessoa realmente não está bem, eles podem fazer esse atendimento emergencial também. A gente tem também o Centro de Valorização da Vida, né, que é uma plataforma do governo, que é o CVV 188. Qualquer pessoa pode ligar lá, é uma ligação gratuita e sigilosa. Lá você pode ter alguma orientação, né, eles podem te ouvir, te escutar, é uma plataforma bem bacana para ouvir alguma orientação, até para ajudar algum familiar nessa situação, eles podem orientar bem, né? Então, esses serviços, eles estão disponíveis no município, podem ser buscados, né? E fica acessível a toda a população, né? Em relação, então, a nossa campanha, né, do Setembro Amarelo deste ano, nós, normalmente, né, em todas as nossas ações, nós incluímos os nossos usuários, os nossos pacientes, né, nessas campanhas. Então, este ano nós confeccionamos, juntamente com eles, sementes, saquinhos, e colocamos sementes de girassóis e distribuímos em todas as nossas unidades de saúde do município, né? Então, colocamos em cestos e os pacientes que lá frequentam, então, puderam levar essas sementes de girassóis, né? Também plantamos no nosso jardim lá do serviço da Casa Mental girassóis, né? Então, os próprios pacientes puderam nos auxiliar, então, na plantação desses girassóis, né?
Outra atividade que nós realizamos foi a confecção de frases e palavras motivacionais em relação à valorização da vida. E essas palavras, essas frases foram postas em cartazes e colocadas nas nossas árvores em frente ao nosso serviço, na cor amarela, juntamente com balões, né? Então, as pessoas que às vezes passam por lá ou que acabam sentando na hora do meio-dia, fazendo o seu descanso, puderam perceber as frases e palavras de motivação em relação à vida, né? A valorização da vida que ali estavam, né? Além da distribuição de folders, né? O mês inteiro que nós tivemos em todas as unidades de saúde, né? E, enfim, nas nossas mídias também internas, né, da prefeitura também, as divulgações que nós realizamos. Acredito que foram estas as ações, né, Kátia? Isso. Uhum. Que nós realizamos neste mês. Muito se fala do impacto da pandemia. Vocês verificaram aqui na cidade alguns aspectos nesse sentido? Algum aumento de atendimentos? Na verdade, a gente percebeu, sim, né, esse aumento. Relativamente em razão à pandemia, sim, por diversos fatores, né? A gente não tem como dizer que é um fator isolado, né? A pandemia nos trouxe muito aprendizado, com certeza, mas também muitas coisas para repensar, né? Então, assim, pessoas que perderam familiares, né, por conta do Covid, tiveram a perda do emprego, né, por conta da situação econômica do país, né. Com certeza, nós tivemos aumento, né, de atendimentos em relação a essas situações. Também há muitos atendimentos de crianças e adolescentes, né, por conta do isolamento neste praticamente 1 ano e meio, então, né, que essas crianças, esses adolescentes não puderam mais ter relações com colegas e outras pessoas, e a gente sabe que pessoas precisam de pessoas, né, então isso tudo afetou, sim, né, e a gente teve, sim, um aumento significativo de atendimentos no nosso serviço. Bom, vamos aos conselhos e orientações. Quais são os conselhos que vocês deixam primeiro para quem nesse momento está nos ouvindo e realmente conseguiu identificar agora que está se sentindo deprimida? Que busque ajuda, né? Que fale, então, abertamente o que está sentindo, que não tenha vergonha, que não tenha medo, que existem vários espaços que a gente tem essa oportunidade de estar conversando. Esse espaço hoje é um dos espaços, né, muito importante, aberto para a comunidade. Então, existem profissionais qualificados que vão poder estar ajudando essas pessoas, né? Então, não precisam ter medo nem vergonha, busquem ajuda, busquem atendimento. E aos familiares, amigos, parceiros de trabalhos que podem identificar que determinada pessoa está um pouquinho diferente? Eu acredito que conversando, né, Bruna, oferecendo apoio, oferecendo ajuda, muitas vezes esses familiares não têm todos os recursos que um profissional, né, que um serviço de saúde, mas podendo escutar essa pessoa, né, perguntar o que eu posso fazer por ti, como é que eu posso te ajudar. E aí sim, estimular essa pessoa a realmente buscar um serviço de saúde, né, acompanhá-la até o local, porque realmente é um assunto que muitas vezes é tabu, né, como a Dayana comentou, de não ter vergonha, né, eu acredito que é um ato de coragem, assim, né, tu admitir que está doente e realmente buscar ajuda, né, então a gente tem que pensar na nossa saúde mental, no nosso bem-estar e realmente ir acessar esses serviços, né? Eles estão disponíveis. Então, o primeiro passo realmente é cuidar da nossa saúde mental e buscar esse tratamento. Meninas, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, eu deixo um espaço para as orientações finais. E se tiveres, eu gostaria que deixasse também o telefone de contato. Uhum. Então, o Centro de Atendimento em Saúde Mental, Casa Mental, o telefone é 3762-7800 ou 985-77-2865. Muito obrigada, meninas. Nós que agradecemos. Obrigada.